Hoje vamos falar de selva urbana, que é aquilo que todas as pessoas hoje em dia querem ter dentro de casa, ou seja, muitas plantas tropicais. E que plantas é que nós utilizamos para criar estes ambientes? São exatamente isso, plantas tropicais, que são plantas que nas suas regiões de origem têm ambientes carregados de umidade, altas temperaturas e que nós cá utilizamos no interior. Porque na realidade não existem plantas de interior, todas as plantas são de exterior. E que plantas é que nós podemos usar para termos uma floreira com uma série de plantas que pareçam uma selva? Neste caso vou usar três, que são de diferentes folhagens, de diferentes tamanhos, com diferentes cores, porque fica mais interessante o conjunto. E vou utilizar o quê? Esta, a Filandra squarosa, que é a planta zebra, tem estas folhas muito bonitas, com estas nervuras brancas e depois a folha é assim matizada. E vou misturá-la com o quê? Também com uma planta muito original, a Medinilla, que é uma planta das Filipinas. O nome vulgar é uva rosa, porque ela tem esta flor que parece quase um cacho de uvas. Esta flor chega a ter 30 centímetros e pode estar toda a primavera e todo o verão em floração. Pois, este aqui é um clássico das selvas urbanas e as pessoas que gostam de plantas de interior, hoje em dia toda a gente quer ter uma Calatheia orbifolia ou, como ela mudou de nome, agora chama-se uma Guepertia orbifolia. Ela é uma das chamadas prayer plants, ou plantas rezadeiras. Porquê? Porque ela tem o chamado movimento nictinástico, ou seja, durante o dia as folhas estão na horizontal e à noite elas rodam sobre o centro da planta e ficam na vertical. E por isso muitas vezes as pessoas chamam-lhe as rezadeiras. Portanto, eu vou misturar. Que plantas é que eu posso misturar numa mesma floreira? Plantas que tenham as mesmas necessidades de luz, de substrato, de rega e de fertilização. Vamos usar um substrato fertilizado, um substrato universal, onde eu vou misturar leca-hidro. O que é leca-hidro? É uma argila expandida com uma granulometria pequena e que vai fazer o quê? Vai fazer com que a minha floreira dure mais tempo. Porque para além de que o substrato fica mais leve, e se eu tiver uma floreira grande acaba por ser importante e fica bem drenado, por outro lado tem capacidade de retenção da água. E estas plantas tropicais que eu vou utilizar precisam ter água à sua disposição, portanto é muito importante fazermos uma mistura da leca-hidro no nosso substrato. E podemos fazer isto na floreira que eu vou fazer, mas, por exemplo, se fizermos mesmo uma floreira grande construída na sala ou na varanda e quisermos pôr plantas tropicais, podemos fazer exatamente isto, misturar nessa mesma floreira com o substrato a leca-hidro. E desta forma vamos conseguir que dure muito mais tempo. E agora vou mostrar passo a passo como é que faço uma floreira para simular quase uma pequena selva urbana. Escolher uma floreira ou vaso grande onde caibam mais do que uma planta. Fazer uma drenagem do fundo com argila expandida e geotêxtil. Fazer uma mistura de substrato universal com leca-hidro. Ir colocando as várias plantas selecionadas, organizando-as por alturas. Colocar mais substrato, calcar e regar. Já plantámos aqui a nossa pequena selva urbana. Cuidados é que elas precisam. Precisam de estar em zonas com muita luz e sem sol direto e precisam de ser regadas com regularidade, porque são plantas que não aguentam muita secura e podem-nos começar a dar sinais disso. Principalmente a Calatheia ou Guepertia começa a enrolar as folhas quando está com sede ou quando começam a ficar com as pontas secas, pode ser sinal disso. Se ficarem descoradas, pode ser sinal de que estão a precisar de mais luz. Portanto, temos que estar atentos a este tipo de sinais. Depois, do que é que precisamos? Precisamos de as fertilizar mensalmente na primavera e no verão, para garantirmos que elas estão sempre bonitas. Convém limparmos as folhas com um spray, com um pulverizador com água e depois com um pano, ou até, se a floreira não for muito pesada, até podemos dar-lhe uma chuveirada, uma mangueirada, se conseguirmos levar para o terraço. Para quê? Para limparmos o pó e elas fotossintetizarem melhor. E depois não é preciso muito mais cuidados de manutenção, para além destes que eu disse, de ter atenção à luz, rega, fertilização e limpeza das folhas. E depois é usufruirmos das nossas plantas. Em vaso temos de ter a noção que daqui a uns tempos provavelmente terão que ser mudadas. E aí, mas com este substrato, com a mistura de leca-hidro, vai durar mais. Mas aí
é mudarmos para um vaso um bocadinho maior e aproveitarmos até, se calhar, depois para dividir as nossas plantas. Portanto, como veem, é muito simples começarem uma selva urbana na vossa casa ou mesmo na varanda ou no terraço, se tiverem as condições para isso.